Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um workshop que hoje é Masterclass, né? Vamos falar sobre caminhos de um quarteto de cordas. Nossa convidada de hoje é Rafaela Fonseca, do Quarteto Encore, mas eu vou deixar que Plínio apresente ela, um pouquinho do currículo dela, o quarteto. Vai aí, Plínio. Bom dia para todos. Então, a professora Rafaela atualmente é mestranda no ProMus, UFRJ, onde é orientando da professora doutora Patrícia Michelini, Menino, é isso é... bacharel laureado. Perdão. Isso é Anderson. Ai, meu Deus. É o outro. Foi mal, peraí, só um minuto. Acontece. Ai, coisa boa. Desculpa, professora, foi sem querer. Sem problema, acontece. São muitas pessoas participando, né? Muitas abas abertas. Então, professora Rafaela Fonseca possui especialização em gerenciamento de eventos pela Faculdade Senac e graduação pela Universidade Federal de Pernambuco. É bacharel em violino, sob orientação dos professores Ricardo Brafman e Ângela Perazzo, recebendo a Laurea Acadêmica da turma 2010.2. Atualmente é professora de violino da Associação Beneficente Criança Cidadã, na Orquestra Criança Cidadã Meninos do Coque, e professora do Instituto de Música Dom da Paz. Entre as suas produções culturais destacam-se a participação no Mês Cultural do Brasil em Dili, Timor-Leste através do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, a participação no espetáculo de cordas, Gonzaga e Afins como integrante do Quarteto Encore, junto ao grupo Sagrama e a cantora Elba Ramalho, e a produção executiva do CD Mosaico do Quarteto Encore. Então, a gente agradece aqui a professora Rafaela e Obrigada. Com ela está a palavra. Oi, gente, bom dia. Eu queria agradecer bastante pela participação, pelo convite, agradecer ao Núcleo Musical Irmã Sheila, em nome de Plínio, Raul e Rafael, que foram as principais pessoas que entraram em contato comigo. E percebi aqui a presença de várias pessoas. Eu queria saber se existe a possibilidade de todo mundo deixar a câmera aberta e o microfone fechado, para a gente poder se ver e tornar a coisa um pouco mais humana, apesar da distância. Eu estou vendo aqui senhora Lenice, Amanda, Franciene, Lavínia, Fátima, Heraldo. E o Núcleo Musical Irmã Sheila e Rafael é? Sabe dizer, Rael? Isso, é Rafael. Sou eu, tô aqui. Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação. Eu vou começar falando um pouco. Eu queria também pedir desculpa por não poder participar das outras classes, porque ontem um caminhão do lixo derrubou um poste na minha rua, eu estou sem Wi-Fi. E aí eu estou tendo que usar o 4G da internet, eu tinha que realmente economizar os dados, né? Tudo bem, Lenice. Então, gente, eu queria falar um pouco sobre a história, assim, um panorama muito geral sobre a história da música erudita em Recife. Eu não sei se muita gente sabe, mas a Orquestra Sinfônica do Recife ela é a orquestra sinfônica em atividade mais antiga do nosso país. Recife ele teve uma vantagem geográfica muito grande no passado, porque assim, o porto de Recife ele funcionava como porto de entrada para muitos artistas internacionais que vinham tocar na América Latina em geral. Então, assim, aqui passaram muitos artistas importantes e que tocaram junto com a Orquestra Sinfônica do Recife. Aqui a gente também teve o movimento armorial na década de 70, que foi um movimento também muito conhecido como o movimento da música erudita nordestina,
que até hoje ele é conhecido no Brasil e no exterior. E a gente teve também a presença de muitos projetos sociais, né? Teve o Projeto Espiral, teve o Projeto Zuc. Atualmente a gente tem diversos projetos espalhados na cidade, na nossa região metropolitana, na verdade, né? Que envolvem o ensino de instrumentos dos quartetos de corda, né? Que são violino, viola e violoncelo. E isso fez com que essa formatação de grupo, hoje em dia, fosse uma formatação muito procurada. Por quê? No mercado de trabalho atual, em Recife, você vai perceber que, por exemplo, casamento. Vamos falar de mercado de casamento, né? Aquele mercado de eventos sociais, casamentos, batizados, até funerais, formaturas, enfim. As pessoas elas sempre procuram, para esses momentos, um pouco de pompa. Elas procuram aquilo que elas não vão ouvir todos os dias. Elas querem tornar aquele momento especial também através da música, né? E aí, como contratar uma orquestra sinfônica seria uma coisa extremamente cara, as pessoas acabam contratando muitas vezes quartetos de corda. Que aí elas conseguem ter esse efeito da pompa e tudo, porque realmente são instrumentos belíssimos, né? E aí elas conseguem isso por um preço muito mais acessível. E aí o que é que acontece? Vendo isso e vendo também outras coisas, porque assim, o quarteto de cordas, ele foi e ele ainda é uma das formações mais versáteis na música erudita, na música de câmara. Então, assim, um quarteto de cordas, ele consegue tocar diversos estilos de música e atender a diversos mercados. Então, tem esse mercado do social, tem o mercado realmente cultural, de você ter uma identidade que você busca a valorização de determinada cultura, enfim. E aí você tem como fazer isso através do quarteto de cordas em diversos vieses, né? E vendo isso e também buscando a prática do instrumento, a gente criou o Quarteto em Core. Eu vou contar um pouco mais ou menos como foi que eu entrei no Quarteto em Core. O Quarteto em Core, ele surgiu, na verdade, na união de 4 amigos que queriam tocar juntos, tá? A gente queria tocar junto porque todo mundo dava aula na mesma instituição, a gente queria ter essa prática para também poder apresentar para os alunos. E a gente começou a fazer ensaios de uma forma bem despretensiosa. E aí começaram a surgir alguns convites para a gente tocar em alguns eventos, e a gente começou a montar o repertório e tal. A gente, que eu digo o Quarteto em Core, mas na época eu não fazia parte ainda. E aí um dos membros, que era violinista, realmente precisou sair, e eu fui convidada a entrar no quarteto. Quando eu entrei no quarteto, foi que o pessoal pensou assim, poxa, as coisas estão acontecendo, mesmo a gente ensaiando, mesmo sem a gente procurar tanto, vamos pensar no quarteto com um pouco mais de carinho. E aí foi que realmente surgiu o quarteto, foi quando a gente parou para fazer reuniões, a gente foi pensar no público que a gente queria atingir, qual era o tipo de música que a gente queria fazer, foi marcar ensaio semanal e tudo. E aí veio bastante essa parte da definição do perfil, que no começo para a gente ficou um pouco confuso. E assim, eu acho importante falar das falhas que a gente teve também, porque isso ajuda outras pessoas a não falharem no mesmo ponto, né? Vocês já pegam esse caminho aí, já cortam esse caminho mais, como é que eu poderia dizer, cheio de pedras, assim, vocês já sabem o foco. E aí a gente
depois de muito tempo, na verdade, foi que a gente foi definir que o Quarteto Encore ele tinha como objetivo, sim, tocar em eventos sociais, porque, querendo ou não, a gente sabe que isso é importante para a questão da captação de recursos, né? Todo mundo precisa de dinheiro para pagar a conta e tocar em casamento faz parte do nosso trabalho. Mas o nosso objetivo principal a gente percebeu que era a valorização da cultura pernambucana, a valorização da música de artistas pernambucanos, compositores pernambucanos, uma revitalização do movimento armorial. E aí foi quando a gente realmente se achou, porque a gente percebeu o seguinte, que quarteto de cordas tocando Mozart, Haydn, Beethoven, no mundo inteiro tem. E tem gente fazendo isso muito bem. Então, a gente queria realmente fazer alguma coisa na qual a gente pudesse se diferenciar. E a gente percebeu que era na música erudita nordestina que a gente poderia fazer isso, né? E aí, depois que a gente definiu o perfil, veio muito a fase da pesquisa, tá? Que é uma coisa que eu acho que é extremamente importante quando a gente pensa assim, montar um quarteto de cordas, a gente junta 4 pessoas, que tem que ser as pessoas que melhor tocam, né? E a gente vai ter um quarteto maravilhoso, vai ensaiar, e não é assim. Tem toda essa questão de você definir o perfil, tem a questão da pesquisa, tem que fazer a questão da distribuição de atribuições, né? E essa parte da pesquisa, você precisa realmente pesquisar várias coisas. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a questão da pesquisa de repertório. Então, assim, hoje em dia com a internet fica muito mais fácil você conseguir arranjos de todo tipo de música para todo tipo de ocasião. Mas nem sempre os arranjos que você encontra, principalmente se forem gratuitos, são arranjos bons, arranjos que vão funcionar. Por exemplo, arranjo de Ave Maria, eu acho que o Quarteto Encore tem uns 15. Mas nem todos os 15 funcionam. Então, a gente precisa realmente ensaiar os 15 arranjos, ver qual deles a gente acredita que funciona melhor. Algumas vezes a gente alterna, a gente não usa sempre o mesmo arranjo também, para a gente diversificar um pouco o que a gente toca. Às vezes o solo está no violoncelo, às vezes o solo está no primeiro violino. E essa pesquisa de repertório ela é realmente importante por isso. Não só você pesquisar e ter um arranjo de Ave Maria. Talvez aquele não seja o melhor. E você precisa ver também bastante o perfil do quarteto, porque, assim, digamos, o solo está no violoncelo, mas o violoncelista ele tem dificuldade em tocar aquele solo. Talvez fosse mais interessante jogar esse solo para outro instrumentista que tivesse mais facilidade e o violoncelista fazer o acompanhamento. Estou aqui usando o violoncelo só porque foi o que veio na cabeça. Não estou dizendo que violoncelista não toca solo, não, pelo amor de Deus. E aí vem também toda a questão realmente da formatação do negócio, né? É importante que você defina quanto é o cachê, quais são os tipos de serviço que você presta. Você só toca a cerimônia de casamento, você pode tocar batizado, você pode tocar num jantar. Qual é o tipo de repertório que você vai ter? Porque cada cliente ele vai procurar um tipo de repertório totalmente diferente. Tem aquele cliente que vai querer só música clássica. Clássica que eu digo clássica erudita, né? Tem aquele cliente que vai querer só MPB. Eu já toquei num evento que todas as músicas eram Beatles. Então, assim, a gente teve que fazer uma pesquisa muito forte, criação de repertório em cima de Beatles. Tem gente que quer aquela coisa bem mais pop, né? Tipo A Thousand Years, Hallelujah, Coldplay, algumas coisas assim. Então, tudo isso são repertórios que você precisa desenvolver e que você não vai desenvolver do dia para a noite. Você leva um tempo para desenvolver aquilo. Rafaela, pode já começar a fazer pergunta? Pode sim.
pela sua experiência, assim, quarteto de corda. E se esse quarteto, no caso aí do seu quarteto, do quarteto que você faz parte, surgiu dos amigos, mas assim, academicamente falando, desses caminhos todos, qual é a sua visão para o quarteto, quanto nesse processo, como se fosse um X, né? Academia versus mercado, como é que esse processo de construção de quarteto pode entrar dentro do processo educacional, sabe? Você diz como que a escola pode fazer isso para preparar as pessoas para o mercado? Isso. Eu acho que é essa a minha pergunta, nessa linha, assim. Porque como as pessoas são diferentes, digamos que você tem um grupo, você vai formar um quarteto, e aí como é que é? Quais são os desafios na sua concepção disso, para quem está do lado de eu sou um professor e vou formar um quarteto? Bom, eu acho que assim é importante, falando de escola, né? É importante você perceber muito a questão do entrosamento das pessoas que você vai selecionar para aquele grupo. Por exemplo, no Criança Cidadã, a gente formou vários quartetos, a gente não tem apenas um, tem vários quartetos. O que eu acho interessante é que, assim, mesmo que cada quarteto desenvolva um repertório diferente, é importante ter também um repertório comum entre todos os quartetos. Por quê? Existe a eventualidade de uma pessoa adoecer, não poder participar de algum evento, alguma coisa do tipo, e é importante esse rodízio para que os alunos também tenham a experiência e a segurança de ter um músico como step, né? E eu acho interessante que seja abordado todos os tipos de repertório, porque vai se tendo essa vivência e aí eles vão ter autonomia mais para frente para decidir qual é o caminho de mercado que eles vão seguir. Então, assim, eu acho importante que seja feito música popular dentro de um quarteto de cordas no contexto acadêmico. Não apenas a música erudita, que, assim, no contexto acadêmico é a parte que é mais valorizada, né, digamos assim. Verdade. Mas é importante que seja buscado, sim, a questão tanto do popular, que eu digo popular da nossa terra, o frevo, o maracatu, ou até mesmo falando de Brasil, o samba, quartetos de Vila Lobos, por exemplo, que já entram mais na linha mais erudita, mas que são baseados no folclore brasileiro. E também aquela coisa mais pop, de se fazer um forró, de se fazer um Coldplay mesmo, sei lá, um Viva la Vida, alguma coisa assim. Até por uma questão de motivação. Eu acho que muitas vezes os alunos eles se sentem muito motivados quando eles tocam esse tipo de repertório. Você já vou usar a palavra tutoria, você já foi tutor de algum quarteto ou de alguns quartetos? Quarteto, não. Eu já fui regente de uma orquestra de cordas, que foi a do Núcleo do Alto do Pascoal, na época que eu era professora temporária do conservatório. Entendi. E aí, nessa época, obviamente, assim, a parte de pesquisa de escolha de repertório para a orquestra de cordas era muito feita de acordo com aquilo que eu sabia que tecnicamente os alunos poderiam executar, mas que ficasse naquele nível que não era muito fácil nem muito difícil, assim, era desafiador, ia tirar eles da zona de conforto, mas seria possível eles fazerem, né? Aí eu tô sendo pergunta. E aí, assim, eu sempre fazia uma pergunta a eles antes do próximo semestre, que era: me digam uma lista das músicas que vocês acham que gostariam de tocar. Dentro daquela lista, eu selecionava uma ou duas para o próximo semestre com um arranjo nessas condições, né, que eles conseguissem tocar. Eu lembro que foi muito pedido Anunciação, de Alceu Valença, era uma música que eles gostavam muito. A de Game of Thrones também. É o hino nacional, né? É o hino nacional de Pernambuco, né? Exatamente. Exatamente. E aí, voltando, posso voltar? Eu respondi tua pergunta? Respondeu, Rafa. Obrigado.
Massa. Qualquer pessoa que tiver uma pergunta também pode se manifestar, tá, pessoal? E aí, depois dessa parte de pesquisa, tudo, tem a questão do mercado no sentido assim, eu acho importante que o quarteto ele defina valores, tabela de preços, qual é o mínimo que você cobra, como é que isso vai acontecer, por exemplo, é da responsabilidade do cliente ou é da responsabilidade do quarteto? A sonorização do evento, você precisa fazer, já tem um perfil um modelo de contrato que você vai fazer, é importante você já ter, por exemplo, um mapa de palco. É importante. O mapa de palco é um documento no qual você vai definir a distância dos músicos, qual é a área que você precisa, de tantos metros por tanto, qual é o seu rider técnico, porque exatamente, Amanda, você tem que tratar o quarteto como uma empresa, porque todo esse material, na verdade, ele vai facilitar bastante o teu trabalho para o resto da vida. Porque, assim, enquanto você tiver um quarteto, basicamente o header técnico ele não vai ser alterado, né? Você vai precisar de tantos microfones, tantos pedestais, ou se vai ser aquele tipo de microfone que ele tem a girafinha que ele encaixa, o tipo de cadeira sem braço, enfim, aí você vai listar todas as coisas que você precisa e deixar claro que isso é de responsabilidade do contratante disponibilizar no momento do evento, por exemplo. E também é importante que se tenham, eu estou falando agora do mercado mais de eventos sociais, né? Que você traga outras opções. Por exemplo, o Quarteto Encore, quando a gente vai fechar um contrato com um noivo, uma noiva, a gente dá a opção só quarteto, quarteto com um cantor, quarteto com 2 cantores. Então, a gente faz essa pegada aí também de ter um cantor, geralmente é voz feminina e voz masculina, os dois juntos, ou a pessoa opta por um ou outro. Que também vem a questão dos arranjos, né? Porque quando você trabalha com voz, você tem que adequar a tonalidade da música à tonalidade que fica adequada para o cantor. Então, é importante você ter vários arranjos da mesma música, porque às vezes um cantor que você convida vai tocar aquela música em Fá, outro vai tocar em Mi, enfim, estou chutando. Mas é importante você ter vários arranjos por conta disso. E aí você ter também os riders técnicos e mapas de palco dentro de todos esses contextos, né? O Quarteto Encore já fez um casamento que foi só rock, e a gente tinha um baterista e tinha um cantor junto. Foi massa esse casamento, foi muito bacana. Assim, a bateria não dificultou muito a questão do arranjo, porque ele era um baterista muito bom, ele pegava o ritmo sem precisar de partitura, mas funcionou super bacana. E aí tem a questão dos ensaios, que inclusive era uma das coisas que eu ia falar, o que eu acho que tem um pouco a ver com a tua pergunta, né? É importante que se defina o calendário de ensaios, né? Você vai ensaiar quantas vezes por semana, quantas horas. Eu não aconselho um ensaio de 3 horas para um quarteto de cordas. Eu acho que 1h30, 2 horas é mais do que suficiente. É importante que você defina dentro do aí individualmente como cada integrante, né? Que você, dentro da sua rotina de estudos diário, você precisa, além do seu repertório que você está desenvolvendo com o seu professor naquele momento, você reservar uma meia horinha para o estudo do material do quarteto, né? E eu aconselho bastante a supervisão de um professor, principalmente para um quarteto de alunos que está iniciando, que tem pouca experiência, porque às vezes, assim, o estudo, o ensaio, ele não é só a repetição. Ele é a repetição e ele tem um objetivo, né? Você está repetindo porque você quer melhorar aquilo para chegar em tal ponto. E muitas vezes, por uma questão de inexperiência mesmo, tá? Os alunos, eles não sabem aonde eles querem chegar. Eles repetem, mas eles repetem porque eles querem acertar ritmo, nota e arcada. E música é muito mais do que ritmo, nota e arcada, né?
E aí, justamente, a experiência, a maturidade musical de um professor, ele vai ter como direcionar isso mais refinadamente, digamos assim. E com o tempo, obviamente, o quarteto ele vai adquirindo toda essa identidade, toda essa maturidade, e ele pode começar a desenvolver um trabalho um pouco mais independente, digamos assim. E aí, digamos, você está com o produto pronto, né? Porque aqui a gente está encarando o quarteto de cordas. Eu não sei também se foi esse o objetivo, tá, Rafa, Reuel e Plínio? Eu entendi que era meio que trazer o quarteto de cordas para o mercado e eu tentei focar nesse ponto aí. Aí você tem um isso produto, mesmo, Rafa. né? Isso, porque os alunos, a gente quer que eles tenham esse contato com pessoas que façam isso, né? Que tenham seus grupos. O quarteto é um grupo, né? Uma possibilidade, mas eles podem montar o grupo deles, né? Também fora da instituição, né? Isso, exato. A combinação que ele e esse feedback que você traz da sua experiência, eu espero que sensibilize eles. A Amanda ali, eu já estou vendo que ela está ali, ó, já pensando no grupo que ela vai montar. Exato. E, assim, são tantos detalhes quando a gente para realmente fazer um negócio que a gente percebe que, assim, o quarteto em core para mim hoje é uma extensão da minha família. Eu estou sentindo muita falta deles nesse período de pandemia, porque obviamente a gente não tem se encontrado tanto. E assim, os eventos realmente abertos a propostas. A demanda de eventos diminuiu bastante, porque teve toda essa questão de limite de pessoas, enfim, todo mundo sabe disso, né? Mas eu pretendo, inclusive, falar um pouco sobre isso depois. Aí, depois que você tem um produto pronto, vem a parte de divulgação, né? E é muito importante, gente, você estar com o produto pronto antes de você começar a divulgar. Porque, digamos, você começa a divulgar e aí vem uma pessoa e diz: eu quero um casamento para daqui a 2 meses. Em 2 meses, a pessoa pede um repertório que você não tem. Então, assim, você tem que pesquisar repertório, ensaiar repertório, montar no seu... Assim, é muita coisa para você fazer em 2 meses, entende? Então, por isso que eu trouxe todos esses passos antes. E aí, a divulgação, existem 3 coisas que eu acho que são super importantes. A primeira coisa é você ter, de fato, uma demonstração em áudio e vídeo. Hoje em dia, a gente, nessa era das redes sociais, das visualizações muito rápidas e todas essas coisas, as pessoas elas realmente prestam muito mais atenção em vídeo do que em áudio. Então, assim, se você tem a opção de fazer um CD demo e você tem a opção de gravar alguns vídeos, eu indicaria que você gravasse alguns vídeos. Entre gravar vídeo e fazer CD demo, corre para esse ponto aí de gravar vídeos, mesmo que sejam vídeos curtinhos. É importante você pegar músicas que sejam representativas de cada estilo que você vai trabalhar, porque você pode perfeitamente dizer assim: não, eu vou montar um quarteto de cordas que só toca música pop internacional. Você tem como fazer isso, mas se você quer abrir para um leque de possibilidades maiores, é importante você pegar uma demonstração de cada um desses estilos que você vai abordar para você fazer. É importante você já definir assim, tipo, um currículo resumido, digamos, você tem um portfólio, e aí você vai dizer: poxa, mas como é que eu vou fazer um currículo resumido de um grupo que está começando, né? É importante você, por exemplo, pegar o currículo resumido de cada um dos integrantes, falar um pouco sobre cada um deles e lembrar, gente, que hoje em dia que são as várias facetas das redes sociais, né? As pessoas, ao mesmo tempo que elas estão muito distantes, elas procuram uma humanização do contato através das redes sociais. Então, assim, é muito importante você contar a sua história, mesmo que não seja a sua história na música.
Vou ilustrar aqui uma coisa, por exemplo, recentemente eu precisei pegar um orçamento com um arquiteto. E no portfólio que ele me mandou, em uma das páginas ele falava um pouco sobre a história dele. E ele dizia assim que quando ele era criança, ele teve uma vida muito humilde e ele precisou criar os próprios brinquedos, porque a mãe dele não tinha condições de comprar os brinquedos dele. E de tudo do portfólio dele, isso foi o que mais me marcou. E você vê que isso não é uma questão assim profissional. Ele falou depois sobre aonde ele se formou, como ele estudou, aonde ele fez especialização, mas eu não lembro de nada disso. Aonde foi que ele fez cada coisa. Então, assim, eu acho importante você trazer essa questão da humanização, porque hoje em dia as pessoas buscam muito isso, sabe? A criação de conteúdos nas redes sociais, você ter um Instagram bacana, você, mesmo que não seja aquela coisa assim hiper profissional, no sentido de um designer, esse tipo de coisa, mas ser uma coisa feita com carinho, ter sido feita com cuidado e tudo, né? E aí, correr para o abraço, porque você está com o produto pronto e você já pode vender aquilo que você tem. Fala, Rafa. Eu ia te perguntar até, Rafaela, essa questão, por exemplo, estás comentando agora, da identidade visual, né? Como é que, assim, dicas que tu poderia dar, né? E como é que aconteceu, talvez, com o Encore, né? Essa parte do nome, logo, as redes sociais, como tu já estás falando, o Instagram, que é importante, até porque a gente põe vídeo e tudo mais. Uhum. Essa questão da imagem, ela também tem muito... ela tem muito a ver com o momento que o quarteto está passando, né? A gente passou por várias fases. Por exemplo, a gente passou no começo, como eu falei que a gente demorou a se encontrar, a gente tem muitas fotos, todo mundo de preto, todo mundo vestindo roupa preta. Porque os eventos que a gente conseguia no começo eram muito assim, era casamento e tal, a gente ia bastante de preto. E quando a gente realmente se encontrou como um quarteto que buscava a valorização da música pernambucana, a gente já buscou, até na roupa que a gente vestia, mudar essa questão da imagem. Por quê? Primeiro, quando a gente usa preto, a gente remete muito a essa questão da gala, né? Da pompa, do que é muito erudito. A gente lembra muito da roupa da orquestra sinfônica e tal. E aí a gente percebeu que muitas vezes isso, querendo ou não, afastava um pouco as pessoas. E a gente queria trazer as pessoas para perto. E aí a gente começou a buscar uma roupa mais, assim, mais leve, começou a buscar tons mais claros. Eu lembro que, como eram 2 meninos e 2 meninas, a gente saía para comprar roupa juntos, né? Para definir o que combinava, definir uma paleta de cores. Então, a gente sempre buscou, nessa fase de início, o tom de bege, tons terrosos, esse tipo de coisa, para remeter um pouco à questão do armorial, que a gente acreditou que ia lembrar muito isso daí. E aí veio depois o Mosaicos, né? Também veio a questão do Cordas Gonzaga e afins, mas aí tinha uma pessoa que definia o figurino da gente. Esse não foi um trabalho nosso. E aí, no Mosaicos, a gente convidou uma pessoa para ela montar o nosso figurino para as fotos do CD. E aí ela trouxe algumas cores mais fortes e trouxe justamente essa questão o mosaico, ele é justamente uma junção de várias peças, né? E como a gente trouxe 11 compositores com músicas inéditas pernambucanas, ela trouxe também essa questão na visualização das fotos. Então, a gente trouxe várias cores, trouxe várias estampas, várias coisas diferentes. E eu acho que é importante a gente pensar também nesse ponto, porque, como eu falei anteriormente, a visão hoje, o aspecto visual chama muita atenção, né? E, assim, eu acho muito importante também, gente, a gente saber que música, para ela se transformar em um produto, para ela se transformar numa prestação de serviço, obviamente, você tem que gostar muito do que você faz, você tem que estudar muito, você tem que ser muito bom no seu instrumento,
Não estou tirando esse mérito, não. Eu acho que tudo isso são prioridades, na verdade. São coisas que precisam vir como requisito. Mas, por causa do Quarteto Encore, eu fiz... eu vou te falar já, Amanda. Por causa do Quarteto Encore, eu fiz uma pós-graduação em produção e gerenciamento de eventos, né? Porque eu achei que era muito importante eu ter uma noção de produção executiva para poder tocar para frente o quarteto. Não é que eu seja a única produtora do quarteto. Em cada projeto, a gente aceita projetos de produtores diferentes, claro. Mas a gente tem como discutir, a gente tem como conversar, sabe? Amanda, a gente realmente faz a identidade do quarteto dependendo da situação, tá? Depende do projeto, depende, por exemplo, no começo de 2019, não, minto, começo de 2020, foi logo antes da pandemia começar aqui no Brasil, a gente fez um casamento só com músicas barrocas. Foi muito bacana esse casamento, e assim, a noiva, ela era professora de artes, então ela conhecia bastante de música barroca, ela escolheu umas músicas muito bacanas. E aí a gente trouxe a mistura dos tons claros com os tons escuros, mas a gente não colocou o branco. A gente trazia o bege, a gente trazia... Porque a gente pensou assim, no barroco não tinha o branco, o off-white, como a gente conhece hoje, né? Então a gente traz todas essas questões também. E eu acho importante você ligar. Então, mesmo que você não entenda de figurino e artes visuais e tal, convida alguém para fazer parte do teu trabalho, para alguma amiga tua que é meio blogueirinha, sei lá, alguma coisa do tipo, alguém que, mesmo que não tenha uma formação específica, mas que você vê que tem sensibilidade para aquilo, é importante. Aí você pode chamar uma pessoa que mexe com o computador para fazer uma logo legal, pensar no teu Instagram com umas tonalidades sempre parecidas, enfim, eu acho que é importante. Rafa, uma pergunta. E o quarteto? Eu vou fazer uma pergunta bem... mas não é... O quarteto faz o que gosta? Ele gosta do que faz? O quarteto, sabe aquela coisa assim... o quarteto toca a música que ele gosta. Também Sim. tem isso? Sim. Ou é sempre um serviço de alguém? Não. Essa questão da música pernambucana é o que a gente queria. Foi o que a gente descobriu que a gente poderia fazer de diferencial e também o que a gente queria, sabe? Porque eu acho que, assim, muito do que a gente quer, a gente descobre no caminho também, né? A gente tem muito aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele filme da Disney, assim, que você nasce e com 5 anos de idade você sabe o que você quer para o resto da vida, e não é assim. Muita coisa que você quer, você descobre pelo caminho. Tem gente que com 40, 50 anos quer começar a tocar violino. E tudo bem, né? Então, assim, é normal você passear por vários caminhos até você decidir o que realmente você se entende. E, assim, por exemplo, o CD Mosaicos, ele foi um CD feito com muito carinho dentro daquilo que a gente queria. Todas as músicas do quarteto do CD Mosaicos foram músicas escritas exclusivamente para o quarteto, músicas inéditas, que a gente encomendou para os compositores que a gente queria ter no nosso trabalho. Então, assim, que esse CD, eu acho que pode surgir essa dúvida, ele foi fomentado pelo Funcultura, que é um fundo de incentivo à cultura do estado de Pernambuco, do governo do estado. Né? Então, a gente submeteu um projeto, escreveu todo o projeto, que é super importante você pensar toda aquela questão antes de perfil de tudo, porque na hora de você escrever um projeto cultural, fica muito mais fácil você dizer a apresentação, quais são os objetivos, quem é o público que você quer atingir, por que é importante esse trabalho para a sociedade. Tudo isso você vai fazer com facilidade quando você sabe aquilo que você quer, né? E aí, assim, eu acho que quando você descobre o que você quer também... Tiveram 2 perguntas aí no chat. Gente, eu sou meio matuta, eu não sei abrir o chat. Depois eu vou pedir para a Rael ler para mim.
Aí, o que era que eu estava falando? Me perdi. Eu não lembro também. Mas aí, Plínio, faz a tua pergunta. Vamos começar pela de Amanda, né? Amanda perguntou se vocês formaram a identidade visual da Encore ou vocês mudam pela situação. Pronto, essa eu acredito que eu já respondi, né, Amanda? Que a gente vai de acordo com a situação, né? Às vezes, por exemplo, se for um casamento à noite numa igreja Madre de Deus, a gente vai todo de preto. Mas dependendo do evento, a gente consegue trocar a roupa assim. Ah, lembrei o que eu vinha falando. Era que, assim, depois que a gente descobre o que a gente gosta e a gente começa a buscar se tornar bom naquilo, os convites vão surgindo por aquilo que você gosta. Não tanto pelo que o mercado espera, digamos assim. Depois que a gente se estabeleceu no mercado como um grupo que busca fazer música pernambucana, os convites começaram a surgir para esse tipo de trabalho, muito mais do que para casamentos, entende? Então, assim, a gente foi chamada a participar de festivais em Recife, até na Bahia, a gente já foi tocar em Aracaju, como convidado de um grupo que toca música armorial. Quando a gente estava em turnê com Elba, a gente estava em Minas Gerais e a gente recebeu um telefonema da Rede Minas, que é como se fosse a Rede Globo lá em Minas Gerais. Eles têm um programa chamado Programa Harmonia e eles entraram em contato com a gente porque eles queriam saber quando eles podiam fazer uma entrevista e tal. E aí a gente pensou assim, poxa, a gente está indo para Minas por causa do projeto com Elba. Então é melhor você entrar em contato com a produtora de Elba, né? E aí disseram, não, mas a gente quer conversar com o Quarteto Encore. A entrevista é com o Quarteto Encore. A gente quer saber da trajetória de vocês. E aí foi muito bacana, porque eles trouxeram muito essa questão assim, da importância da música armorial na trajetória da gente. Vocês podem até procurar depois no YouTube, está disponível lá, Programa Harmonia Quarteto Encore. E aí bem bacana, porque começam a surgir os convites através disso, né? Plínio fez uma pergunta depois, não foi? Foi. Eu queria saber se você já tem projetos futuros agora, e ainda mais com a pandemia, né? Aí... Uhum. Pronto, então, pessoal. Inclusive, era uma das coisas que estava aqui para falar da pandemia especificamente. Então, eu vou começar a falar da pandemia, depois eu vou falar do depois, né? E aí a gente se pergunta, o que é que a gente pode fazer no meio de uma pandemia, né? Com pouco evento, pouca coisa acontecendo em relação à aglomeração de pessoas e tal. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, é uma ótima oportunidade, é um ótimo tempo que vocês vão ter para fazer tudo isso que eu falei anteriormente, né? Definição de imagem, pesquisa de repertório, ensaio pessoal, você pegar a sua parte antes de juntar com os outros 3. Tudo isso são coisas importantes para fazer. No caso do Quarteto Encore, durante esse período de pandemia, a gente só teve um encontro realmente presencial, que foi quando a gente gravou um vídeo para o consulado da Alemanha. A gente estava no conservatório, a gente gravou esse vídeo porque eles precisavam para divulgar. Eu não lembro quantos anos da queda do Muro de Berlim, mas foi um evento do consulado alemão e eles fizeram um evento online e a gente gravou o vídeo. E a gente também fez alguns vídeos de cada pessoa na sua casa, gravando a sua parte, juntou com, inclusive, outros músicos populares, e aí fez aquela montagem bem bacana, né? Aquela edição de vídeos, e foi a forma que a gente conseguiu trabalhar durante esse tempo. E tem sido muito bacana, porque, inclusive, tem bastante gente ganhando dinheiro com gravação de vídeo online, né? Então, existe essa possibilidade aí. E, assim,
os projetos futuros do quarteto. A gente pensa sempre nessa questão do incentivo de novas obras, de compositores pernambucanos fazerem a composição de novas peças para a gente. A gente não quer repetir mais do que já foi interpretado, né? E, assim, a gente está com alguns objetivos agora que eu posso falar. A gravação de uma trilha sonora para um jogo, um videogame. Eu tenho um amigo que ele, inclusive, foi um dos compositores de uma música do Mosaicos, que ele é compositor de músicas para videogames. Ele, inclusive, fez parte da equipe, durante um tempo, do pessoal que fez a música do Angry Birds, aquele joguinho de celular. E aí existe um jogo que ele está desenvolvendo e que as músicas que são com quarteto de cordas vai ser o Quarteto Encore que vai gravar. E a gente pensa em fazer um outro CD, também com compositores pernambucanos, mas aí eu não posso falar muito assim dos detalhes, porque senão estraga a surpresa. Mas a gente pensa em desenvolver um outro trabalho também voltado para a questão de Pernambuco, e aí é voltado mais para a questão histórica, sem ser muito relacionado à história da música, mas à história do povo pernambucano. Eu posso dizer isso. Mais uma pergunta, gente. Eu já ia abrir para perguntas mesmo. A gente tem mais alguns Rafaela, minutinhos. Oi. Pelo que eu entendo, assim, a ideia inicial foi muito de concerto, né? De tocar essa parte da apresentação em loco. E a gravação aconteceu decorrente disso, né? Eu sei que, assim, a gente sofre muito, talvez não com o passar da experiência, mas a gente sofre muito nessa parte da gravação, acaba sempre sendo uma coisa que toca uma vez, aí pode errar, toca de novo, tal. Tem toda essa... E alguns alunos nossos até têm esse medo, esse receio de gravação. Aí eu queria saber, assim, o que é que tu pode falar? A gente meio que já considera a gravação como uma consequência, ou seja, vai chegar nela, ou a gente foge dela se não gostar, ou encara? Como é que... A gravação que você fala, a gravação de um CD ou a gravação de um vídeo para disponibilizar, por exemplo? Tudo, pode desenvolver essa parte do vídeo, essa parte do... Porque, assim, isso é uma coisa nova, né? Diferente. Gente, vê só. A gravação, ela vai funcionar mais ou menos como uma audição no sentido de preparação. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: para você tocar 100% numa audição, a música tem que estar 150% boa. Você sempre vai ter uma queda, né? Porque tem o nervosismo. Na audição, se você errar, você não tem como voltar atrás. A gente é educado a passar por cima, né? Tipo, errou, não trava. Você passa pelo erro e continua. Porque no final das contas, na música ao vivo, se você erra uma, duas, três notas ou alguma arcada, ninguém vai nem lembrar. Na verdade, muita gente não vai nem saber. O que vai contar é o que você tocou no geral, a confiança que você mostrou no palco. Se você está muito, muito bem, se você está presente ali, se você consegue dominar a plateia de uma forma que você não conseguiria se você não tivesse estudado. Na gravação, é uma faca de dois gumes, eu costumo dizer isso para os meus alunos. Inclusive, nesse período de pandemia que a gente está trabalhando online, eu fiz umas audições ao vivo e agora eu estou fazendo audições em vídeo, audições pré-gravadas. E eu tenho dito muito a eles, é uma faca de dois gumes. Por quê? Na gravação você pode corrigir, diferente da audição online, da audição ao vivo, né? A audição ao vivo você errou, você passa e já foi. Já na gravação, você tem como corrigir. Já que você tem como corrigir, o que é que acontece? A expectativa em relação à qualidade aumenta. Então, assim, é uma faca de dois gumes, porque se espera que você faça um trabalho realmente melhor. A gravação no estúdio tem a vantagem de que se você errar, você não precisa corrigir tudo. Você para ali naquele trecho que você errou, tipo, você acertou a primeira parte inteira da música e na segunda parte errou. Calma,
Você não volta do começo e tem que fazer tudo. O técnico de som, ele vai lá, pega aquela partinha que você errou, diz, vou soltar um pouco de antes, e aí você pega. E aí você vai corrigindo aos poucos. Tanto que eu costumo dizer assim, o que você escuta no CD, muitas vezes não condiz com o que você vai escutar ao vivo. Porque o CD, o que é o fonograma, ele acaba sendo muito manipulado, né? Até a afinação você tem como corrigir hoje em dia com aplicativos. Mas aí quando você vai gravar um vídeo sem muitos recursos, se você não está num estúdio com um técnico profissional nem nada do tipo, primeiro, você precisa confiar que você toca bem, mas não confiar cegamente no sentido de que eu sou o cara e todo mundo faz. Não, você tem que ter. Eu digo assim, se enxerga, né? Você tem que saber que o que você está tocando tá bom de fato. A proposta que você tem tá legal. Mas você também tem que confiar na questão do, digamos assim, showman, sabe? Que você tem carisma, que as pessoas gostam daquilo que você está fazendo. Gente, quando eu digo, as pessoas perguntam, tu faz o quê? Eu digo, eu sou violinista. Todo mundo faz. Nossa, que massa, tu toca violino. Eu acho lindo, não sei o quê. E você tem que esperar essa atitude do povo. Se você não acredita que o que você toca é bonito, ninguém vai acreditar. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nisso. Então, assim, bota a cara para tocar. Já aconteceu muitas vezes de eu estar no Instagram, né, passando lá, assim, o feed, e aparecer para mim o vídeo de um aluno, uma pessoa que não é tão profissional, um vídeo de uma pessoa que, assim, sei lá, por exemplo, não tem vibrato ainda. Mas eu acho massa, porque eu sei que aquela pessoa está correndo atrás, ela está no caminho. E se você está no caminho, um dia você vai chegar lá, né? Eu acho importante isso. E assim, família adora, gente. Pega, grava vídeo, manda para tua mãe, para o teu irmão, para o teu tio. E isso já é uma ótima prática, porque você vai perdendo a vergonha, vai pegando a experiência. Todo mundo vai gostar, e se a família não gostar, aí você precisa realmente estudar mais. Rafaela, tem outra pergunta que eu ia fazer, que é essa tua experiência do Quarteto Encore, e até de outros grupos que tu participasse, orquestra, né? Inclusive, talvez lá da Jovem também, para a gente chegar nesse processo da confluência de agendas. O que é que tu indicas? No caso do quarteto, são menos pessoas, 4. Define Exato. Então, no quarteto, a gente tem um seguinte esquema. Quando é uma apresentação de acordo com o perfil que a gente quer, tipo, quando é uma coisa que vai para essa questão das músicas do CD, uma coisa mais armorial, um concerto, digamos assim, uma coisa que é culturalmente mais séria para a gente prioriza, tá? A gente sempre prioriza isso a algum outro evento. Se for um casamento, e tipo, eu não posso porque eu tenho outro compromisso, a gente coloca um substituto. A gente tem uma lista de pessoas que podem substituir a gente. Por exemplo, eu tô com uma bebezinha de 1 ano e 4 meses. Eu passei um tempo de licença maternidade, né? E a gente precisou de uma pessoa, que foi a violinista Jade Martins, que ela me substituiu em tudo. Ela me substituiu nas 2 escolas que eu dou aula e foi minha substituta no quarteto também. Então, assim, foi uma pessoa que encarou bastante, adorou a experiência, trouxe bastante coisa para a gente. Na época que Laila, nossa violista, precisou ir para a Suíça para fazer a graduação dela lá, a gente também teve um substituto, né? A gente foi bem claro, a gente disse, você quer participar do quarteto enquanto Laila está na Suíça, tal, não sei o quê. E a gente tem que ter essas relações. Eu acho que é importante tanto para a gente, quanto é importante para as pessoas, né? Que vêm para junto e pegam essa experiência junto com a gente. Por exemplo, no Festival de Inverno de Garanhuns, eu estava muito perto de TBB, de 2019.
E eu não quis arriscar viajar para Garanhuns e correr o risco de entrar em trabalho de parto lá. Jade fez essa apresentação. Agora eu não vou lembrar o nome do flautista, mas foi um espetáculo lindo, só com músicas de Buarque, que foram as buarquianas. Foi muito bacana, eu adoraria ter participado, mas foi um momento da minha vida que eu realmente precisei priorizar o nascimento da minha filha, a segurança da minha filha, né? E aí eu acho que é importante, inclusive academicamente falando, quando a gente falou da formação de quartetos de cordas, é importante haver um rodízio, né? Porque na vida a gente não vai tocar sempre com quem a gente quer, com quem são os nossos melhores amigos, quem são as pessoas mais próximas. Na vida a gente vai precisar encarar coisas realmente por profissionalismo, por precisar cumprir aquele compromisso, né? Por exemplo, agora a gente está num período de pandemia. Hoje eu vou tocar no Shopping Rio Mar e eu sei que, sei lá, digamos, alguém apareceu com sintomas de Covid. Essa pessoa de última hora não vai poder participar do evento, mas alguém vai ter que substituir. E o resto do grupo vai ter que ter maturidade suficiente e desenvoltura suficiente para entrar em sintonia com aquela pessoa e fazer o negócio acontecer, sabe? Aí eu acho super importante esse pensamento também. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se eu descubro onde é o chat aqui. Mensagens na chamada. Tem aqui uns links do YouTube. É viável fazer quartetos de cordas eu acho que são núcleos de música, né? Da Irmandade. É no núcleo que a gente trabalha, no núcleo musical Irmã Sheila. Ela perguntou a gente se é viável fazer quartetos. Uhum. Aí, essa pergunta é para a gente, não queria ali atrapalhar. Esse é um sonho da gente, né? Há muito tempo, formar grupos, né? Que os alunos entre si comecem a fazer suas combinações, né? E a gente também planejar isso de maneira mais estrutural dentro do núcleo, que os grupos se formem, eles tenham a constância. Uma vez na faculdade, eu me lembro que o professor falou para a gente assim, que o mais difícil no quarteto é achar um horário para todo mundo, que se encaixe, que todo mundo possa trabalhar junto, porque é um tempo, né? Você precisa se dedicar. E no processo da educação, né, por isso que eu trago essas questões para o mundo acadêmico, é que eles têm que entender isso, que o tempo do grupo, o grupo tem que ter um tempo para poder amadurecer junto, né? Claro. Para poder crescer. Agora, assim, eu acredito que pode fazer parte da grade de horário da aula, da mesma forma que faz parte da aula de violino, os ensaios precisam fazer parte da grade de horários da escola, né? E aí, além dos ensaios na escola, eles podem se encontrar em outro momento para reforçar tudo aquilo, né? Inclusive, Raul, eu não sei se vocês usam aí o método Suzuki. É? Sim, também. Pronto. Você sabe que tem os quartetos de cordas do Suzuki, né? Verdade. Eu acho que é um material excelente para começar, porque são músicas já conhecidas por todo mundo, são arranjos que funcionam, né? E, assim, é bacana para começar a entrosar o grupo, né? Porque, diferente de uma orquestra, o quarteto não tem regente, então realmente é o entrosamento dos quatro que precisa acontecer, mesmo com a orientação de um professor. Assim, eu podendo falar assim, as coisas que mais me marcaram na sua fala hoje foi quando você falou que o quarteto ele mudou, né, durante o tempo. Ele teve que fazer bastante pesquisa para se encontrar, né, nesse processo. E eu, como professor, olhando isso, são coisas que eu fico sempre me procurando, né? A pesquisa precisa estar sempre constante na vida da gente para a gente poder encontrar os formatos. Os alunos são diferentes,
Cada um tem uma cabeça diferente. Você pega uma música para trabalhar com uma certa dificuldade, problemas, situações, né, diversos, e aquela mesma música com outro aluno é uma realidade totalmente diferente. Imagina isso num quarteto, né? Que eu acho que a gente vai sempre ampliando, né? Esse processo de encontrar vários, e quando você fala assim, da diversidade de repertório, né? Uma mesma música ter 16 músicas diferentes. Então, isso são 16 pessoas diferentes que escrevem, né? 16 arranjos, digamos. Então, dá para arranjar bastante coisa, isso é abrir o leque, né? E a gente sabe que não é uma coisa do dia para a noite. Quantos anos tem o Encore hoje? O Encore começou como Encore em 2009. Então, são 11 anos. 11 anos, né? Para encontrar, então, assim, daqui a 11 anos, quais são os quartetos que vão sair, surgir, né? Que eu lembro uma vez que você até falou, assim, conversando, a gente, em outro momento, você comentava isso, né? Quantos grupos existem que fazem essas coisas, né? Que a gente sempre se encontra na vida aí. Que você comentava isso já lá antes, a gente na jovem, você falava dessas coisas. É muito bom ver o grupo de vocês com essa identidade, né? Que abre portas para a gente, né? Para eles, para todo mundo, para o futuro. Inspira. Verdade, sempre foi uma coisa que o Quarteto Encore teve muito na mente, assim, a gente não se preocupa só em tocar, a gente sempre se preocupou muito nessa questão de propagar essa proposta e de dizer que todo mundo pode, que todo mundo é capaz, que não é uma brincadeira, que se você quiser fazer um negócio dar certo, você precisa realmente focar naquilo. E também na formação de plateia, né? Na formação de músicos também. A gente já fez trabalhos com masterclasses, o quarteto foi, e cada componente deu masterclass para aquele naipe. E fez trabalhos assim com palestras e tudo, porque a gente sempre se preocupa nessa questão da formação. E eu acho que, gente, Recife, ele tem uma história muito massa, a gente tem um mercado muito amplo, tem espaço para todo mundo, entendeu? E quanto mais gente aparecer, pode ter certeza, vai ser melhor, porque a gente se fortalece como classe, né? E aí Com certeza. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Agora eu já sei olhar o chat, mensagens na chamada. Mais alguém tem alguma pergunta? Amanda. Eline? Não, acredito que não, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Convidá-los a curtir a nossa fanpage, convidá-los a nos seguir ali no Instagram, procurem lá, Quarteto Encore. Dizer que o quarteto, eu falo agora pelo quarteto, nós estamos abertos para conversa, um bate-papo, o que for, qualquer coisa, podem me procurar no privado. Rafael e Rael, eles possuem meu WhatsApp, se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa depois, eu autorizo, tá, gente? Pode passar meu número. E aí, é isso. Obrigada. Agradeço a Obrigado, vocês. Rafael. Espero que tenham Obrigado por ter gostado. atendido esse convite aí, tá? Foi muito bom para nós e acredito que essa experiência que tu traz para a gente do Encore vai ser muito importante para a gente levar até para nossas vidas, né? Não só pela a parte musical em si, mas artística, mas essa parte também pessoal da coisa, né? Essa vivência. Foi muito bacana. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, foi maravilhoso. Tchau. Obrigada. Obrigado, senhora.